Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que é marido, esposo, homem do lar, aquele que é líder, cabeça, sacerdote ou ainda não é, você vai aprender à luz da palavra de Deus quais são os alvos de Deus para o marido. Os alvos de Deus para o marido, ou esposo, ou cabeça da casa e do lar. Nós vamos ver aqui juntos que esses objetivos que Deus tem para cada um de nós como homens são propostos no sentido de auxiliar eu e você, marido, esposo, a verificar em que áreas do seu relacionamento conjugal ou relacionamento com a sua esposa você precisa ainda se aprimorar, se desenvolver, aperfeiçoar. Então nós vamos ensinar alguns princípios valiosos para que você conquiste o coração da sua esposa, para que você seja um homem segundo o coração de Deus, dentro do contexto do lar, dentro do contexto da família. E o primeiro princípio que eu gostaria de te ensinar é que o marido deve compreender que uma das necessidades básicas da esposa é sentir que tem importância para o marido. Ou seja, ela deve sempre procurar, você, homem, deve sempre procurar dedicar algum tempo de qualidade para satisfazer de modo adequado as necessidades básicas, emocionais, espirituais da sua esposa. Olha o que diz Efésios 5:25. A Bíblia diz: maridos, amai, e aqui é um amor altruísta que se baseia em seu desejo de dar e não no interesse de conseguir seus próprios interesses. A Bíblia diz: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a Bíblia está falando de uma entrega, a Bíblia está falando de uma dedicação, a Bíblia está falando de um esforço por parte dos maridos de se dedicarem, de fazerem com que a mulher se sinta importante para o marido. Então o primeiro princípio é que o marido deve compreender que uma das necessidades básicas da esposa é sentir que ela tem importância para o marido. Ele deve tanto declarar isso com palavras de afirmação, palavras de amor, palavras de apreço, de dedicação a ela, de carinho, de afetividade, como também agir de tal maneira em que ela se sinta especial, se sinta importante para o seu coração. E quando o marido não observa esse princípio bíblico, como é que isso afeta o coração da mulher, da sua esposa, da mãe dos seus filhos, da sua companheira? Primeiro, a mulher se sente insegura, porque pensa que o marido não lhe dá importância. Então esse senso de insegurança, essa semente maligna de insegurança começa a brotar no seu coração, porque ela não se sente importante por parte de você. Ela também sente solidão, se sente sozinha, se sente solitária, o que também causa males terríveis na sua alma e no seu coração. Ela se sente também frustrada, porque ele não está satisfazendo as suas necessidades básicas. Ela se doou ao marido, vendo nele uma pessoa que a amava e desejava torná-la feliz, mas agora ela começa a duvidar do amor dele por ela. Então preste atenção. Tome cuidado, ou então ela se sente frustrada em sua necessidade afetiva, de carinho, de afeto, de toque, de palavras de amor, e busca em outra pessoa o preenchimento dessa lacuna emocional. E aí podem surgir adultérios, traições e situações terríveis que podem promover uma tragédia dentro do casamento. Ou então ela procura ou aceita atenções de qualquer outro homem que simpatizar com ela. E aí começa também a abrir portas para o adultério, a traição, porque você, maridão, não supriu as necessidades emocionais da sua esposa. Então é necessário dedicar tempo de qualidade com a esposa, dedicar atenção, que ela se sinta especial. É o primeiro princípio que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. O segundo princípio: dá às opiniões da esposa o mesmo valor que você dá às suas opiniões. Vou repetir: dar às opiniões da esposa o mesmo valor que você dá às suas opiniões. Então, os homens em geral, infelizmente, pensam que as ideias das esposas não são tão boas quanto as suas. Isso faz com que elas se sintam magoadas quando as suas ideias são depreciadas ou não são ouvidas por parte dos seus esposos.
embora a sua visão das coisas seja bem diferente dos homens, né, do seu esposo, do seu marido, as suas opiniões são tão valiosas quanto as suas esposas. Então, em muitos casos, a esposa sabe discernir melhor o caráter, por exemplo, das outras pessoas do que os próprios homens, porque elas são mais sensíveis ao espírito, ao passo que o marido tenta ignorar algumas falhas de caráter e ver apenas os aspectos racionais das ideias de uma pessoa. Então aprenda a ouvir a sua esposa, a dar valor às opiniões dela, tanto quanto às suas. Olha o que diz 1 Pedro 3,7. A Bíblia diz que: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. E quando o marido não obedece esse segundo princípio, que é dar às opiniões da esposa o mesmo valor que dá às suas, o que acontece nas emoções, nos sentimentos? Que afeto negativo acaba detonando, destruindo e afetando o coração da mulher? Ela se sente magoada interiormente e às vezes ela guarda rancor por causa disso. Ela começa a pensar que Deus não se importa com o seu problema, muito menos o marido. Ela recusa-se a trocar ideias com ele, a conversar, a dialogar com seu esposo. Ela acha que ele não lhe dá importância. Ela se sente inferior ao marido e aí começa a surgir um complexo de inferioridade, ou então a comunicação entre eles sofre. E ela começa a ter medo de expressar as suas opiniões, porque muitas vezes é podada, cortada e de alguma maneira as suas opiniões não são dadas o valor devido. E por último, ela se sente diminuída, como se estivesse precisando de um aconselhamento espiritual. E é o que realmente ela vai precisar, e você também, se vocês estiverem vivendo dessa maneira e não aplicando esse princípio da palavra de Deus. Então aplique esse princípio, que é mais fácil. Terceiro princípio que nós aprendemos: o homem precisa valorizar os pontos positivos da personalidade da sua esposa. Vou repetir: os homens precisam valorizar os pontos positivos da personalidade da esposa. Como eu falei no vídeo anterior para as mulheres, nós seres humanos temos uma natureza pecaminosa, decaída, corrompida, que tende a valorizar os defeitos e minimizar as qualidades, enquanto Deus é o contrário. Quando Ele olha para nós, Ele maximiza as nossas qualidades, as nossas virtudes, nos potencializa em amor e graça e diminui os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos erros. Ele vai corrigindo, Ele vai tratando, Ele vai aperfeiçoando em amor e graça para conosco. Então valorize os pontos positivos da personalidade da sua esposa. Procure maneiras de animá-la, de edificar a sua vida interior através de um culto doméstico, de um tempo de compartilhamento juntos, estudar a palavra, orarem juntos. Quando o marido dá muita atenção apenas às falhas e fraquezas da esposa, ele está dando a entender que não aceita como ela é, não aceita com amor incondicional. Olha o que diz Tiago 4,11. Tiago 4,11. Não se critiquem nem falem mal um dos outros. Queridos irmãos, se vocês fizerem isso, estarão lutando contra a lei de Deus, que ordena: amem uns aos outros, e dizendo que ela está errada, ou seja, aquela pessoa está errada. Então, Tiago 4,11 fala que nós temos que eliminar o pessimismo, o criticismo, o legalismo, a hipocrisia, né, o orgulho, as estruturas de orgulho que fazem com que nós nos achemos melhor do que o nosso cônjuge. Não, valorize os pontos positivos dela e a personalidade dela, porque senão ela vai se sentir diminuída, como se estivesse precisando de aconselhamento espiritual. Ela não vai se sentir aceita se você não aplicar esse princípio no seu casamento, no seu relacionamento. Então ela vai perder o respeito próprio, o senso de valor, de dignidade, de individualidade. O senso de singularidade dela vai estar afetado, ou seja, a sua própria identidade. Ela vai começar a se desinteressar pelo que possa acontecer com vocês, com a família. Vai cair de bad mesmo, vai ficar ruim. E a sua avaliação das coisas vão se tornar apenas materialistas e não espirituais como deveriam ser. Então, valorize os pontos positivos da personalidade da sua esposa. O quarto princípio que nós vamos aprender é que eu e você, homem, esposo, marido, nós devemos procurar solucionar os problemas em vez de tentar aconselhar apenas as esposas.
procurar solucionar os problemas em vez de tentar aconselhar as esposas. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Nós precisamos ver nos traços negativos do caráter das nossas esposas as qualidades em potencial que Deus deseja cultivar nela. Nós precisamos aprender a descobrir a verdadeira causa do problema, ao invés de apenas apontar as suas falhas e as suas faltas. Nós precisamos nos dispor a colaborar com Deus para o desenvolvimento das boas qualidades na vida da nossa esposa. Olha o que diz Provérbios 23, é a base bíblica desse princípio. Procure os fatos certos, custe o que custar, e segure firme todo o bom senso que você puder arrumar. Provérbios 23. Gálatas 6:2, a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ajude ela, apoie ela, levar a carga, o peso, as dificuldades, as lutas, as crises, os problemas. As mulheres têm bugs emocionais de tempos em tempos, nos ciclos menstruais, pré-menstruais, pós-menstruais, quando chega também ali naquela fase já de meia-idade também. Então, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ajudar as nossas esposas, em vez de ficar criticando, apontando, acusando e gerando toda sorte de distúrbio dentro do lar. 1 Coríntios 13:7 também diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas, querido, preste atenção, se eu não aplicar esse princípio de procurar solucionar os problemas na vida das nossas mulheres, em vez de tentar apenas aconselhar, ou criticar, ou falar as nossas esposas, como é que o coraçãozinho delas vai ficar? Elas vão se colocar na defensiva, elas vão se tornar irritadiças, elas vão se sentir frustradas e ameaçadas por você, ou então ela vai se sentir inferiorizada, vai ficar deprimida, porque ela vai pensar que o marido não se interessa pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, ou então ela vai se sentir rejeitada, desprezada em seu papel de esposa e em seu papel de mãe. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O quinto princípio que nós queremos ensinar é que você precisa dar à esposa oportunidade e tempo suficiente para expressar as suas ideias. Dar à esposa oportunidade e tempo suficiente para expressar as suas ideias. Ou seja, em muitos casos, a mulher precisa de mais tempo que o marido para expressar bem as suas ideias. Os homens são mais racionais, mais objetivos, mais curtos nas suas falas e nas suas explicações, mas as mulheres precisam de mais tempo para expressar bem as suas ideias. Quando o marido fica impaciente ao ouvi-la ou não lhe dá tempo para ela falar, ela se sente frustrada, se sente desencorajada, desalentada. Então não faça isso. Olha o que diz 1 Coríntios 13:4. Este amor de que falo não perde a paciência, procura até ser construtivo. O amor não é invejoso, não procura impressionar, não alimenta ideias exageradas acerca da sua própria importância. Então, 1 Coríntios 13:4 fala sobre esse tipo de amor que dá à esposa oportunidades e tempo suficientes para elas expressarem as suas ideias. E quando o homem não aplica esse princípio, quando ele não faz isso, o que acontece com as mulheres? Como é que elas se sentem? Como é que fica o seu coração? Ela começa a invejar o marido. Ela começa a desejar ser como ele. Ou seja, capaz de expressar facilmente. Ou então ela fica ressentida com o marido. Ela não se sente à vontade quando fala com ele, se sente incomodada. As suas tensões internas aumentam dentro dela e depois ela tenta desabafar tudo na primeira oportunidade que surgir, ou então explodindo diante dele ou diante de outras pessoas. Ou então, para não se sentir frustrada a cada discussão, ela simplesmente para de conversar com ele, se trava, se fecha, se enclausura emocionalmente, o que é um erro e uma tragédia. E o sexto princípio que nós vamos aprender, o último de hoje, é manifestar sempre o pensamento de que a pessoa dela é completação da dele. Ou seja, a mulher veio para complementar o esposo. O marido que não aceita a esposa como ela é, tende a comparar a sua aparência, as suas habilidades com as de outras mulheres mais bem dotadas, o que é um erro e uma falha. A Bíblia diz que quem usa de comparação é falto em entendimento. Provérbios 31, de 28 a 29, a Bíblia diz: e ele a louva com estas palavras.
Ou seja, o homem tem que louvar a mulher, tem que engrandecer ela, tem que declarar palavras de afirmação, de bondade, de desejo, de apreço por ela. Olha o que diz Provérbios 31, 28 e 29. Ele a louva com essas palavras. Há muitas mulheres ótimas nesse mundo, mas você, minha esposa, minha mulher, é a melhor de todas elas, conforme diz Provérbios 31. Então, quando o homem não aplica esse princípio de manifestar sempre o pensamento de que a pessoa dela é um complemento ou uma completação dele, a mulher começa a se comparar com outras mulheres e começa a sofrer interiormente. Ela se sente magoada com as observações do marido a respeito de outras mulheres e começa a gerar ciúme no seu coração. Ela percebe que ele a compara com outras. Interiormente, ela receia que ele dê a outras a atenção que lhe deve. Ou então ela passa a vestir-se de modo a chamar a atenção de outros homens, o que pode se tornar um grande problema e até surgir adultérios nesse caso. Ou então ela se sente incapaz de cumprir o seu papel de esposa e de mãe dentro do lar, dentro da família. Ok? No seguinte vídeo nós vamos continuar outros alvos de Deus para os homens. Que Deus te abençoe e continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida, seu coração, sua família. Amém, amém. Deixe seus comentários, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas essa palavra. E você, homem, seja um homem segundo o coração de Deus, um homem eficaz, um homem sábio, que edifica o seu lar à luz da palavra de Deus e aplica esses princípios espirituais para ser uma bênção na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.